E salve, salve, queridos amigos do canal Rups, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês, na verdade a maioria de vocês já conhece, seu Guilherme Ranudi. Como é que tá, seu Guilherme? Maravilha! É o pioneiro na chegada dos veículos elétricos aqui no Brasil e com isso ele tem muito contexto para dividir com a gente, não é isso, seu Guilherme? Desde 93 com veículo elétrico. Uau! Durante 15 anos ninguém dava bola, tive que criar o mercado do zero, porque ninguém podia entender como é que um carrinho elétrico que não pode ir na rua vai custar 2 vezes um Fiat Uno. E ainda vai valer a pena, né? Ainda vai valer a pena. Então teve, imagina, o convencimento para a galera entender o que era veículo elétrico. Sim. Então durante 15 anos a gente estava lá abrindo o mercado. Aí foram e vieram modelos diferentes, atravessaram várias fases e aí chegamos nos tuk-tuks, que hoje são, vamos dizer, muito versáteis, né? Atendem vários segmentos diferentes, várias categorias. Como que é, seu Guilherme? Hoje nós estamos aqui para levar a vocês aquilo que os nossos ancestrais já nos trouxeram e que nada mais é do que o sistema mais competente de venda e entrega de toda a história. Vem desde lá de trás. Sabe como chama esse sistema? Porta a porta. Exatamente. Sabe o que é o porta a porta? É literalmente em lugar de você telefonar, pedir para alguém andar em média 4 quilômetros para ir levar os teus gêneros de consumo recorrente, né, gastando precioso tempo, você ter a chance de receber todo santo dia, porta a porta, aquilo que todo santo dia todo mundo precisa, que são os gêneros de consumo recorrente. Ou seja, o porta a porta é o sistema mais competente e eficiente de venda e entrega, além do que ele propicia algo que todo mundo está precisando. Sabe o que é? O contato humano, o relacionamento com as pessoas, o entrosamento da comunidade. E o porta a porta faz isso. Olha, eu acho que a gente precisa ter um ditado muito bacana, que diz o seguinte: quem esquece, quem renega a sua história, compromete o seu futuro. Olha, começamos então, com a lição. O veículo elétrico leve, eu não estou falando de caminhão ou de automóvel. Né? O caminhão e o automóvel têm o seu propósito, seu nicho de mercado. As empresas hoje precisam investir subsidiando o uso desses veículos que são ainda muito caros. Da mesma maneira, quando a gente começou a entender o que era um aparelho celular, custava uma baita grana. Era inviável para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, mas o fenômeno, hoje ele está se processando com veículos elétricos. Entretanto, o automóvel, para efeito do dia a dia de um taxista, ou o caminhão elétrico, para efeito de suprimento de uma empresa, é um investimento que a empresa está fazendo para ser pioneira em direção a um mundo mais limpo. É mais uma questão ainda ideológica do que talvez financeira, de fato? A conta não fecha, exatamente. É um investimento na sociedade, um investimento no meio ambiente, um investimento num mundo melhor. Então, quando nós falamos de veículos elétricos leves, como esse aqui, por exemplo, ele tem a mesma capacidade de uma Fiorino. Nós estamos falando em 500 quilos, 2 metros cúbicos. Então, é um custo
de R$ 4,50 de energia elétrica para 100 km rodados. Uau, isso faz bastante diferença para quem usa de fato o carro com essa finalidade, né? E o custo de aquisição é R$60 mil. Ou seja, menos do que o custo de uma Fiorino, se você for comprar uma Fiorino zero. A metade. E ainda você tem os créditos de sequestro de carbono para contabilizar como lucro. Sim. Ainda você tem a questão ambiental para contabilizar como lucro. Você tem a questão da mídia. Essa aqui, inclusive, é muito importante, né, seu Guilherme? Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns clientes de vocês e esses clientes, inclusive, citaram para nós de que a mídia faz com que a procura pela marca acabe sendo muito maior. Não só pela questão de estar vendo a marca, mas por estar associado a um veículo elétrico, a um veículo que usa uma energia sustentável, menos poluente. Faz sentido isso? Total. O efeito, eu gosto muito de brincar dizendo que os efeitos colaterais dos mini veículos elétricos são mais importantes do que os efeitos diretos. O efeito direto que é a economia que se faz por quilômetro rodado, né? Os indiretos, ou seja, os efeitos colaterais do remédio que você está tomando aqui, são muito melhores do que a cura. Então, quais são os efeitos colaterais? A imagem da corporação, a mídia móvel que você está fazendo, o impacto diante da sociedade, como os créditos socioambientais para o cumprimento da famosa agenda A ou ESG. Então, estes efeitos colaterais, peraí, eu não estou só olhando que o mini veículo elétrico aqui, o veículo elétrico de leve, está trazendo uma enorme vantagem sobre a combustão. Os efeitos colaterais fazem com que esta vantagem se exponencie. E isso que a gente precisa entender. Eu vou aproveitar seu gancho, seu Guilherme, para se o senhor puder dividir um pouquinho com a gente sobre um projeto que, pessoal, vou falar para vocês, é uma das coisas mais bonitas que eu já escutei aqui dentro e talvez dentro de qualquer empresa que trabalha junto com a mobilidade elétrica. O seu Guilherme, ele é idealizador de um projeto chamado Recicle a Vida, onde lá existe um ecossistema todo relacionado a, acredite se quiser, produção, implementação desses veículos e a operação deles de fato, não é isso, seu Guilherme? Exato. Que proporciona a inclusão social, que proporciona retirada de milhares de toneladas de resíduos da rua, gera renda. Quer contar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, tem um outro ditado que é muito simples para a gente entender. A importância da mobilidade. Se você não conseguir chegar até o seu pão, você não ganha pão. E para chegar a qualquer lugar, você precisa de locomoção. Sim. Então, a mobilidade na pirâmide social e econômica da população, a mobilidade do indivíduo, a ascensão do indivíduo, seja econômica como socialmente, depende da mobilidade pessoal. Então, quais são os meios para esta mobilidade surgir? São os veículos de baixíssimo custo de aquisição e de operação. Então, nós não estamos falando dos veículos para a pessoa jurídica, para a empresa que é o caminhão e o automóvel, a van. Nós estamos falando dos veículos para as pessoas que mais precisam de inclusão social, que são os elétricos, de pequeno porte. Então, pessoal, agora eu vou apresentar o artista e a artista, os protagonistas do comboio da alegria, aquele que vai levar para sua casa todo dia da melhor forma, da maneira mais econômica, mais fidelizada, mais legal. Joia? E elétrico. Tem que ser elétrico, não? Eu já falei para vocês, se não for elétrico, não viabiliza. O porta a porta só se viabiliza com um veículo que não polui, que não gasta energia.
enquanto está parado, coisa que a combustão já sabe como é, né? E sabe de uma coisa, no caso do veículo elétrico, enquanto ele está parado, as baterias têm capacidade para se regenerar em até 15, 20%. É mesmo. Se você sai de um ponto A para o ponto B, pertinho ali, desliga, o que acontece? As próprias reações químicas da bateria recuperam parte da energia que o veículo despendeu. Então, nós temos uma motorista e uma assistente dessa motorista. Está vendo? 2 pessoas. Inclusão social, geração de renda, distribuição melhor de riqueza. Vamos nessa? Então aqui tem a motorista e a sua assistente. Então, enquanto a motorista, ela está entregando o seu leitinho, o seu pãozinho, não é? A assistente dela está fazendo uma operação importantíssima. Sabe o que é? Retirando a embalagem do leitinho que você tomou no dia anterior. Porque todo mundo que consome algo embalado gera uma embalagem. E essa embalagem é ônus para a gente que tem que pagar para o serviço público, retirar aquela embalagem e levar lá para um aterro sanitário, um lixão. É um ônus para o meio ambiente, porque nesse processo você está poluindo, mas esse ônus, ele se transforma num bônus, na tábua de salvação para milhares de pessoas. Vocês sabem quantas pessoas no nosso país alimentam as suas famílias recolhendo embalagens? 920 mil pessoas cadastradas. E elas conseguem recolher apenas 4,8% de todas as embalagens que são geradas. Sabe por quê? Porque não é econômico fazer isso com um veículo a combustão. Sabe por quê? Porque se você não estiver recolhendo todo dia, a dona de casa, a dona do estabelecimento já põe logo junto com o lixo e vai para o caminhão. Porém, quando alguém está consumindo algo e gerando uma embalagem, essa embalagem se torna ônus e não bônus, se torna riqueza, se torna tábua de salvação de milhares de pessoas, e é isso que a gente quer. De que maneira? Vamos lá, olha que coisa mais lindinha, mais bem bolada, a nossa carretinha para recolhimento das embalagens. A primeira coisa que acontece, quando a gente recebe uma embalagem, seja ela uma latinha ou um Tetra Pak, ainda, por vezes, permanece o resíduo alimentar dentro da embalagem. Então, nós precisamos dispensar o restante do resíduo aqui para que ele não fermente. Mas, neste outro compartimento, nós temos um líquido esterilizante. Porque pode ser que ainda sobrou alguma coisinha de orgânico aqui dentro e o líquido esterilizante acaba. Então nós temos aqui uma embalagem completamente limpa e higienizada. Mas essa embalagem tem o quê? No caso da latinha, ela tem um anelzinho que pesa bastante e tem um valor diferenciado. Então aqui ele tem um compartimento para o anelzinho da lata. Aqui um outro compartimento, sabe para o quê? Para a tampa do PET, que é um outro tipo de plástico, não é o PET, não é? E aqui o outro compartimento para esta tampinha do Tetra Pak, que tampouco é Tetra Pak. Então, neste primeiro momento, nós estamos eliminando os resíduos, esterilizando a embalagem, separando os 3 principais componentes de toda a embalagem, que não podem estar e não devem estar misturados com os demais. Então, como é que funciona? A gente já viu aqui a separação, a higienização, onde vai anelzinho, onde vai a tampinha. Mas o Tetra Pak, alguém já viu o Tetra Pak assim? Isso aqui não é milagre, não. Isso aqui, sabe como a gente faz? Ó, tá viva, hein? Como a gente faz? É simples, você desmonta isso com a mãozinha em
pouquíssimos segundos. Então aquela embalagem que ocupa um volume danada virou um envelopinho higienizado bonitinho e ele é colocado no seu devido compartimento. Aprendemos do Tetra Pak, agora nós vamos aprender do PET. Meu Deus do céu, esse negócio aqui ocupa um volume danado. O que eu vou fazer com uma garrafa dessa? A coisa mais simples, gente, olha só. A gente tira a tampinha, como eu disse, coloca ali no compartimento correto, porém, ainda é volumoso. Aqui é durinho, aqui é durinho, aqui é mais molinho. Então, com uma simples guilhotina, olha só, a gente corta o bico do PET, né? A gente corta a base dele, o fundo da garrafa, e a gente fatia isso aqui e forma uma canoinha. Agora, quando a gente faz a coisa como tem que ser feita, coletando em domicílio, antes que o reciclável esteja misturado com o orgânico, primeiro, ele vale 70% mais porque ele está limpinho. Né? E segundo, em vez da gente estar desperdiçando espaço, desperdiçando a capacidade de transporte do veículo, você simplesmente transforma no envelopinho, corta isso aqui, fatia com a guilhotinazinha, transforma aqui em canoinha, e no caso da latinha, quem é que não conhece esse instrumento sofisticadíssimo que é um compactador de latinha? Então, com isso, em cada um destes compartimentos, nós vamos ter um tipo de reciclável já separado, já higienizado. Vocês sabem que, por exemplo, esse PET azul, ele não pode ser processado junto com o PET transparente, o cristal. Cada cor precisa estar separada em um compartimento para ser processada individualmente. E todo esse trabalho, quem é que está fazendo? Não é máquina, não é pegar o reciclável com um caminhão poluente e levar lá para não sei aonde, para uma esteira de separação, onde o pessoal está tudo mascarado, porque aquilo ali tem fermentação. Não é desperdiçar nada disso. Tudo isso está sendo feito no ato da coleta. Enquanto a gente está entregando o que tem aqui dentro, junto com isso, a gente está retirando isso aqui que foi o resíduo de ontem. Então agora nós vamos falar das 4 formas de conseguir renda, de oferir benefícios, lucro, grana para fazer muita gente ser feliz. Tá? Primeira forma, nós já vimos, nós vamos estar entregando os alimentos e itens de consumo recorrente diretamente lá para o consumidor final em condições mais competitivas de preço e ainda assim com um programa de fidelidade. Todo mundo ganha. Ganha mais aquele que produz, ganha mais aquele que consome e ganha nessa história quem mais precisa, que são as pessoas mais humildes. Segunda forma de renda, a comercialização dos recicláveis. Porque, como eu disse, uma vez coletados em domicílio, higienizados, já separados, da maneira como nós explicamos, eles valem 70% mais do que se estiverem sendo coletados após a mistura com o orgânico e ter todos os custos decorrentes de separação e limpeza que já estão sendo eliminados, todo esse desperdício aqui no ato. Segunda forma de rentabilização, o reciclável que de origem já vale 70% mais. Terceira forma de monetizar, olha só que coisa linda, não é? Nós temos aqui um veículo totalmente decorado, não é? Fazendo aquilo que toda empresa está tentando encontrar uma forma de encantar o consumidor. Olha que exposição visual tem um veículo como esse. Chama atenção por onde passa. Primeiro porque o nosso formigão é completamente diferente. Todo mundo vira o rosto.
E na hora que a gente descobriu que todo mundo fica fascinado pelo veículo, a gente resolveu dar a ele a sua melhor utilização, fazendo dele um meio de promoção. Com todo esse envelopamento, com os painéis, olha cada painel mais lindo que você vê aqui, com as mensagens publicitárias das empresas, com estes logos aqui iluminados, que são fantásticos, né? E também, olha só, com um painel de mensagens variáveis, aonde nós exibimos inserções de 15 segundos. E vendendo estas inserções para os anunciantes, a receita disso, pasme, é capaz de suportar todos os custos de mão de obra e do equipamento. O resto tudo é lucro adicional. Então, a quarta forma de rentabilização chama-se patrocínio. O que quer dizer patrocínio? As empresas que geram embalagem, elas têm obrigação de lei, a lei de resíduos sólidos, de retirar 21% das embalagens que geram. Hoje, a gente tem a coleta seletiva não subsidiada. Ela é mais do que autossuficiente, ela é lucrativa, porque ela é feita com um veículo elétrico, é feita com um ser humano que precisa, e que já está fazendo todo o trabalho de higienização, compactação e transporte no ato da coleta. Então, a quarta forma de rentabilização é o patrocínio de empresas que querem cumprir e precisam cumprir com a agenda ASG, senão não vão ter valorização das suas ações, senão não vão ser fornecedores preferenciais, senão vão estar à mercê de um decréscimo da sua atividade, do seu negócio. Então, o empreendedor, o empresário, seja ele da indústria, do comércio, da agricultura, do que for, ele está obrigado a cumprir com a inclusão social e a questão ambiental. Tá joia? Então podem esperar que muito em breve, se Deus quiser e Ele vai querer, eu e o Sr. Guilherme protagonizaremos mais um conteúdo para vocês. É de coração, não é? Obrigado. Valeu. Sem dúvida. Só Obrigado. vale se for de coração. Só vale se for de coração. Obrigado de verdade, Sr. Guilherme. Poxa.